Oi pessoal, tudo bem aí? Eu tô aqui com o fantasma de Canterville. Muito bom por sinal esse livro, hein? Mas não é sobre o fantasma de Canterville que eu vou falar. O que eu vou contar é um daqueles casos antigos, daqueles casos bem antigos, que se passou com a minha mãe. Ele consta numa pequena antologia de contos sobrenaturais que está na Amazon. Eu dei a ele o título de Um Homem Desaparece na Parede. Então vamos iniciar este caso, que é um caso antigo, também está entre os primeiros vídeos do canal e foi uma história que a minha mãe me contou quando eu era criança. E ela me contou isso por volta dos anos 80, por aí. E só que o que aconteceu foi com ela mesma na década de 30 ou 40, 1930 e poucos, por aí. Ela contou então que isso aconteceu alguns anos depois que ela se mudou do interior para Curitiba. Ela tinha se mudado há pouco tempo para Curitiba. Ela morava no interior do Paraná e com o primeiro esposo dela. E eles moravam em um bairro típico aqui da região, próximo do Pilarzinho, mais ou menos. A casa era uma casa pequena, ela falou, E ela estava à noite dormindo com o marido dela no quarto, o quarto ficava de frente para a sala de estar da casa. E ela já estava quase adormecendo, ela falou, Quando de repente ela percebeu que havia um movimento na sala de estar. As casas antigas, principalmente casas pequenas, não tinham corredores que dividissem a casa de uma maneira mais organizada. Então as casas geralmente eram assim mesmo, uma peça de frente para outra. Geralmente as portas da frente da casa davam para a sala de estar. E imediatamente do lado da sala já ficava um quarto ou 2 quartos. Então minha mãe acordou durante a noite e viu um movimento estranho na sala e as crianças já estavam dormindo, ela contou, E o marido dela também estava quase dormindo. Quando ela viu aquele movimento, ela levantou-se ou se ergueu na cama, E ela percebeu a presença de um homem alto, todo vestido de preto. Ela não lembro dos detalhes, se ela falou se ele usava chapéu ou terno ou alguma coisa assim, mas ela disse que ele estava todo de preto. E ela achou estranho, porque quem poderia estar ali dentro da casa deles naquela hora da noite? Ela pensou em um dos cunhados, mas os cunhados era impossível estarem, já que eles tinham trancado a porta da frente e a porta dos fundos. Então não tinha como entrar ninguém ali. E eles estavam sozinhos, ela, o marido e os meus irmãos, que eram crianças muito pequenas, estavam num outro quartinho do lado. Então ela se levantou e acordou o marido, E falou que tinha uma pessoa na casa. Ele acordou na hora, os dois olharam e viram aquele homem estranho. Era muito esquisito, o homem parou no meio da sala e olhou para eles, ficou fixando o olhar neles. Nesse meio tempo, quando minha mãe resolveu levantar-se, junto com o marido dela, eles viram o tal homem estranho, esquisito, bizarro, dar meia volta e caminhar em direção à parede do lado esquerdo da sala. E eles ficaram observando aquilo, do quarto, provavelmente já imaginando que aquilo não era um ser humano, Era alguma coisa sobrenatural. E o homem caminhou até a parede, parou na frente e simplesmente continuou andando em direção à parede e desapareceu, como se tivesse entrado através de uma porta. Só que não tinha porta absolutamente, era só parede. Simplesmente sumiu, continuou andando e pluf, sumiu através da parede. Quando minha mãe me contou isso, eu fiquei muito intrigada e perguntei para ela, mas mãe, não tinha nada?
Não tinha uma porta, não tinha uma janela por onde ele pulasse? Você tem certeza que sumiu assim do nada? E ela confirmou, sim, não tinha nada, absolutamente nada, nem porta, nem janela. A única porta que tinha era a porta da sala que saía para o pátio, né? Mas estava fechada. E eles, de cara, imaginaram que aquilo era algum fantasma ou alguma visagem, como diziam antigamente. No dia seguinte, ela e o marido foram ao padre ali da região, conversaram com o padre e provavelmente o padre deve ter ido até a casa, feito algum tipo de benzimento ou reza ou alguma coisa assim, e a partir daí eles não viram mais nada. Bom, esse caso que a minha mãe me contou, junto com outros, muitos outros, ela sempre me contava muitas histórias, está no meu e-book Bruxedos, Visagens e Assombrações, que está na Amazon. O link eu vou deixar aqui na caixa de informações, se vocês quiserem dar uma conferida. São casos tanto da minha mãe, quanto do meu pai, quanto de algumas tias e algumas parentes, primas. Eu vou deixar o link deste e-book na caixa de informações. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!